Bem-vinda, Sagrada Mulher Rebelde. Esse podcast é um convite de reconexão com a tua essência feminina. Um espaço para lembrar que sagrado feminino é sim para todas nós e pode sim ser muito revolucionário no nosso caminho. Eu sou a Sophie Fischer e é uma alegria compartilhar de um pouco disso tudo com cada uma de vocês. Sejam todas muito bem-vindas. Bem-vinda, Sagrada Mulher Rebelde! Eu estou de volta depois de um tempo desaparecida por aqui. Não vou ficar me justificando muito, porque isso toma tempo, mas vou contar para vocês que estou trabalhando bastante para poder lançar o meu curso ainda esse ano, o mais breve possível. Ainda não tenho uma data, mas as coisas agora estão bem encaminhadas. E aí, com toda a parte do lançamento bem encaminhada, eu comecei a perceber que estava na hora de eu começar a gravar as aulas. Então, tô nessa correria, tem todo o meu trabalho no escritório, né? Trabalho em escritório de segunda a sexta, em horário comercial, e aí todo esse processo do curso toma o restante do meu tempo, né? Das minhas noites, dos meus fins de semana, e aí o podcast, infelizmente, ficou um pouquinho de lado nesses últimos tempos, ainda vai ficar de lado por um tempinho. Eu vou vir aqui esporadicamente enquanto eu não terminar de gravar as aulas. Acho que, enfim, né? Prioridades. A gente tem um espaço de agenda, uma energia limitada e a gente precisa trabalhar com aquilo que é essencial, e no momento o essencial é esse curso que eu vou lançar logo mais e que eu tô doida para compartilhar com vocês. Está sendo um processo transformador, é, mas enfim, ainda não é o momento de eu começar a falar muito sobre isso. Também estamos chegando no fim de um Mercúrio retrógrado que mexeu profundamente comigo, assim, com a minha vida pessoal. É, Então, eu tô respirando muito fundo nessas últimas semanas, tô realmente me silenciando para atravessar, né, momentos difíceis, que também não vou abrir aqui, porque não é o objetivo desse episódio, não é eu me lamentar sobre a minha vida, mas acredito que por aí também vocês possam estar passando por momentos de aperto. Ultimamente, a astrologia tá puxada para nós, assim, tá sendo bem puxado para mim, pelo menos. E E é como eu falo, né? Eu ensino isso para vocês aqui, eu falo sobre isso, né? Sobre, às vezes, a gente precisar silenciar, atravessar as nossas etapas de escuridão, os nossos momentos, e saber fazer isso, né? Saber se entregar ao silêncio. Então, tenho passado bastante tempo em silêncio, trabalhando no meu cantinho, mas muita coisa tá revolucionando aqui dentro e eu sinto saudade. Eu sinto saudade de vir aqui conversar com vocês. E um tempo atrás, já faz um bom tempo, eu sei, eu prometi lá no grupo, eu prometi não, eu sugeri lá no grupo da, da Sagrada Mulher Rebelde. Nós temos um grupo no WhatsApp que se chama Sagradas e Rebeldes. Eu fui comentar lá sobre alguns tópicos que eu queria trazer aqui para o podcast. Eu tinha 3 tópicos, um eu já eliminei, assim, foi um dos primeiros que eu fiz. Tem um que eu não tô lembrando agora qual era. E tinha esse, que era a história das mulheres. Falar sobre a história das mulheres. E aí, garotas, o que acontece? O tempo foi passando, eu fui entrando em todo esse rolê que eu acabei de contar pra vocês e eu não fiz esse episódio, mas ele tava aqui na minha mente, porque ele tá pronto na minha cabeça faz horas. Mas eu queria, obviamente, organizar bonitinho, sentar aqui com calma pra gravar, etc, etc. E eu nunca gravei. E quando eu falei que eu ia gravar lá no grupo, teve até uma mulher, tipo assim, eu perguntei, o que que vocês acham desses tópicos, né? Eu botei esses 3 tópicos e perguntei, o que que vocês acham? E até teve uma mulher que falou, eu acho que não tem muito a ver, né? Falar de história das mulheres. E eu só coloquei assim, eu só coloquei história das mulheres, né? História do feminino. E não me aprofundei sobre como seria. E eu entendo ela, do ponto de vista dela, isso aqui é um episódio, é um podcast sobre sagrado feminino, né? Pra que que a gente vai falar de história das mulheres?
Mas vocês vão entender, até porque o título desse episódio é A História das Mulheres é a História da Deusa. Então a gente vai falar um pouco de história das mulheres, mas através de um prisma de espiritualidade. Eu espero que faça sentido para vocês, eu acho que vai fazer bastante sentido. E eu não vou me alongar aqui, porque eu quero começar esse episódio fazendo um exercício com vocês. Eu quero propor um exercício primeiro, antes de mais nada. Se tu puder parar um momentinho para fazer esse exercício, tipo fechar o olho e focar para fazer ele, é coisa de tipo 30 segundos, tá? Não vou pedir muito de vocês. Se tu puder, se não puder, tipo, tô dirigindo, tô no trânsito, beleza. Mas a proposta aqui é que tu deixa a tua mente bem solta, para que a imagem que vier veio, sabe? A gente não vai tentar moldar ou controlar, a gente vai deixar vir a primeira imagem que vier na cabeça. Eu vou fazer duas perguntas para vocês, eu vou propor duas práticas de imaginação e deixa vir o que vier. A primeira pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: quando a gente fala em história, história humana, história da humanidade, qual é a primeira imagem que vem na tua mente? Respira aí, registra essa imagem, pega ela, segura essa imagem e aí eu vou te fazer uma segunda pergunta. Quando a gente fala em história das mulheres ou mulheres na história, qual é a primeira imagem que vem na tua mente? E aí, se tu puder agora, com essas duas imagens na mão, antes de continuar o episódio, vai aqui nos comentários e me diz. Número um, tal coisa. Número dois, tal coisa. Vi isso. Antes de ouvir o que eu vou falar, antes de ouvir a minha sugestão, o que eu vejo, né? E o que eu penso sobre tudo isso, eu quero que tu me conte, porque, se for possível, né? Se tu não estiver dirigindo. Se tu estiver me ouvindo no carro, eu acho um pouco difícil. Mas aí tu me conta depois. Só para realmente eu ter uma referência se a minha mente funciona como a de vocês ou a de vocês funciona como a minha. Então, garotas, eu comecei a perceber com o tempo que eu tenho algumas imagens dentro da minha mente que eu acredito que não são só minhas, eu acho que elas são coletivas. Eu comecei a perceber que quando eu penso em história humana, a primeira imagem que vem na minha cabeça é a de um imperador. Algum imperador romano ou algum homem grego, tipo um político, sabe? Alguma coisa nesse lugar, assim. O mais padrão na minha mente é o Imperador Romano. Acho que eu assisti Gladiador demais quando era criança. Meu pai adorava esse filme. Fora outros muitos filmes e muitas referências e o nosso próprio estudo da história, né, passa muito por esse lugar, se fala muito disso dentro das aulas de história da escola. Então, assim, é uma coisa que está muito, muito na minha cabeça. Essa imagem do imperador romano, sei lá, Júlio César, essas figuras assim. E aí, quando eu penso em história das mulheres, eu comecei a notar muito recentemente isso. E talvez para você seja totalmente diferente, assim. Eu percebi que eu não tinha muita referência mesmo, assim. Apesar de eu estudar a história do, do feminino, do sagrado feminino, da era matriarcal, apesar de eu estar estudando isso já há 5 anos, né, que eu venho me aprofundando e estudando tudo isso, eu realmente, assim, para mim, trava, dá um branco. É uma coisa muito esquisita, porque é meio que uma nuvem, assim, sinceramente. Agora eu tô me dando conta, enquanto eu falo, que é realmente muito nebuloso a imagem que eu tenho de história das mulheres. Mas quando a gente fala em história das mulheres, eu imagino que vocês vejam ou uma mulher dentro do lar, que acho que é o lugar para o qual a minha mente vai, embora seja nebuloso, parece que para mim que é para esse lugar. Uma mulher dentro de casa, trabalhando em casa, e aí não sei quem é essa mulher que eu vejo, mas talvez seja alguma bisavó minha, porque parece uma coisa antiga, mas não tão antiga.
algo que tá aqui no meu campo, sabe? É, talvez vocês vejam uma mulher dentro de casa, é bem provável que seja essa a imagem que vocês têm. Ou quando a gente fala história das mulheres, vocês vão buscar imagens de mulheres que se destacaram na nossa história recente. Então, tipo, grandes escritoras, cientistas, depende do campo de atuação de vocês, pode ser que vocês tenham alguma referência específica, tipo, se você é uma escritora ou uma feminista, assim, bem estudiosa, historiadora, pode ser que você traga Simone de Beauvoir, não sei, pode ser que você traga. Ai, gente, não tenho nomes agora. Minha memória falha nesse momento. E eu não anotei nomes porque eu também não quero ficar entrando muito nisso. Mas provavelmente você tem referência de alguma mulher que se destacou na história recente. Ou uma grande feminista, ou uma mulher revolucionária, ou uma mulher acadêmica, né, que se destacou, que foi a primeira médica, ou a primeira engenheira, ou a primeira astronauta tanto no campo acadêmico quanto no campo corporativo, então uma grande empresária, é provável que as tuas referências sejam essas, ou uma mulher dentro de casa. Só que essa não é bem a verdade, né? Essa não é a realidade, eu percebo isso, me incomoda. Assim, o fato de eu ver as mulheres dentro do lar como se elas tivessem passado gerações e gerações dentro de casa assando bolo, assistindo sessão da tarde. Que é um meme, mas enfim, né? Porque nossas avós nem tinham sessão da tarde para assistir. Me incomoda que a gente tenha essa visão, porque essa é uma visão muito moderna. Assim, essa visão da mulher do lar, ela nasce no pós-guerra, na verdade, né? Isso é algo que eu venho estudando recentemente. A ideia de que a mulher é do lar, aquela ideia da mulher que cuidava da casa, ficava se arrumando o dia inteiro, cuidando dos filhos, aquela imagem bem anos 50, bem americana anos 50, essa imagem da mulher do lar, toda perfeita, casa cheirosa, ela arrumada e tudo mais, é uma realidade do pós-guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, essa imagem foi criada porque as mulheres saíram para trabalhar massivamente na Segunda Guerra Mundial. As mulheres foram. Foi um momento revolucionário em que as mulheres tomaram o mundo corporativo, foram trabalhar, né? Tomaram a frente porque os homens americanos estavam em guerra, embora antes disso as mulheres também tinham ocupações, muitas, a gente já vai falar sobre isso, mas ali dentro daquele cenário elas foram e eles precisavam encontrar uma forma de fazer com que elas voltassem para casa, porque não tinha mercado de trabalho para todos aqueles homens e todas aquelas mulheres. E aí foi se criando essa ideia da mulher do lar, da mulher que cuida, da mulher que não quer ir, porque daí as mulheres foram, ganharam dinheiro, viram como era bom ganhar dinheiro, como era bom ter independência, é, e aí não queriam voltar, né? Então eles precisaram fazer uma propaganda para fazer com que as mulheres voltassem para dentro das casas e assumissem de novo esse papel único, assim, né? Exclusivo de cuidado com a casa e os filhos e tudo mais, e isso é uma propaganda. Então, é um recorte muito pequeno da nossa história, muito, mas muito, mas muito pequeno, para a gente estar se embasando nisso. Ou então, a outra imagem que vocês podem ter tido das mulheres que foram pioneiras e tudo mais, beleza, mas então a história das mulheres é só. Ela só passa a existir, a nossa história só passa a existir quando a gente começa a caminhar, a viver, a ter uma vivência dentro desse mundo dos homens, que é o mundo acadêmico, porque o mundo corporativo e o mundo acadêmico são criações do patriarcado. E não estou dizendo que a gente não tenha que ocupar esses lugares, claro que a gente precisa, mas a gente só passa a existir na história quando a gente começa a ocupar esses lugares. As mulheres não trabalhavam antes disso, as mulheres não criaram a sociedade junto com os homens, então foram só os homens que criaram a sociedade. A gente só passa a existir na sociedade quando a gente passa a trabalhar, ter um serviço remunerado, poder participar do mundo acadêmico. Não é bem assim. A verdade é que não é bem assim, e eu venho refletindo muito sobre isso. É, eu vou dar um relato rápido, assim, eu vou tentar ser muito breve, para falar, por exemplo, sobre as minhas avós. Porque eu acho muito estranho eu ter essa visão de que
as mulheres só ficavam em casa, as mulheres eram do lar, sendo que as minhas duas avós não fizeram esse papel. A minha avó, por parte de pai, ela começou a trabalhar muito cedo. Ela vem de uma família do interior, então eles eram agricultores, então desde cedo uma família que só teve filhas mulheres, ela e a irmã dela. Então elas tinham que fazer tudo junto com a mãe delas. A própria mãe delas também trabalhava no campo. O pai delas era comerciante, mas plantava, enfim, né? Tinham todo o trabalho de agricultura. Minha avó sempre trabalhou, então sempre trabalhou desde criança. Cuidou depois do pai e da mãe, até eles falecerem. Enfim, tem uma história de vida muito. Não quero entrar em detalhes, assim. Mas a minha avó e meu avô, nos anos 70, tipo, metade dos anos 60, o finzinho ali, pelos anos 70, eles abriram um armazém. E a minha avó trabalhava no armazém junto com meu avô. E além de trabalhar no armazém junto com meu avô, de igual para igual, a vida toda, ela também teve 6 filhos. Ela também fazia tudo, gente, fazia tudo na casa, assim. A minha avó, para vocês terem uma ideia, eles tinham galinheiro, criavam porcos, eles tinham de tudo atrás da casa deles. Eles tinham um armazém na frente, e atrás era uma área onde eles plantavam e criavam bichos, porque essa era a vida das pessoas, e a gente tá falando dos anos 70, assim. Essa era a vida das pessoas no Brasil alguns anos atrás, assim, no interior do Brasil era isso. Você não tinha acesso às coisas, você tinha que plantar, colher, cuidar dos bichos, ter os bichos para poder se alimentar. Era todo um rolê, assim, né? Muito trabalhoso. Você tinha que comprar tecidos e fazer as roupas dos seus filhos, as suas. Não era nada simples, mesmo que elas fossem só do lar. Se elas fossem só do lar, já era uma trabalheira gigantesca, assim. E a minha avó, por exemplo, ela perdeu um filho, uma filha, na verdade, a segunda filha dela, ela perdeu com 8 meses de gestação porque ela estava trabalhando no chiqueiro, ela caiu no chiqueiro. E, enfim, né, uma história muito triste. E aí, quando eu penso nisso, eu penso, nossa, essa mulher trabalhou demais. Essa mulher sabia não só cozinhar e alimentar todas essas pessoas, mas ela tinha que plantar, colher, moer, sabe? Comprar o tecido, fazer a roupa. Essa era a realidade da minha avó. Como que eu não sou capaz de ver que a minha avó contribuiu para a criação de tudo, assim, de toda a minha realidade, sabe? Como que eu tenho na minha cabeça a minha avó como uma personagem secundária? Isso me choca demais, assim. E aí, na parte da minha mãe, a minha outra avó, também, ela sempre desde criança, ela era de uma realidade até mais pobre, bem pobre, a minha avó, por parte de mãe. Então, desde criança, trabalhando na roça, assim, não pôde receber educação. A vida dela foi trabalhar para plantar e colher. E tudo era assim, era tudo manual. Não existia ir ali comprar um arroz, uma massa pronto. Não, era tudo muito difícil, muito trabalhoso. E criava bicho, ia pra roça. Essa foi a vida dela, assim. Fazer de tudo, né? A casa tinha que construir com as próprias mãos. A comida tinha que fazer do zero. Toda essa realidade foi construída com muito suor e muito trabalho. Por parte das duas, as minhas duas avós. A minha avó, por parte de mãe, ela teve que ser proibida aos 86 anos de ir para a roça, porque essa foi a vida dela, essa foi a realidade dela sempre. Ela teve que ser proibida aos 86 anos de ir para a roça porque ela caiu e quebrou o braço. Senão ela teria ficado até o último dos seus dias trabalhando na roça. E quando eu penso nisso, e aí eu trago essa outra imagem que eu carrego, me choca que a gente tenha essa ideia de que a mulher não contribuiu com a nossa história. E aí eu convido vocês a olharem para a história de vocês também, assim, fazer esse exercício, pensar nas avós de vocês e nas bisavós e toda essa linhagem de mulheres. Por que que a gente tem a ideia de que elas só ficavam em casa?
só porque elas não estavam lá para criar a política, por exemplo, né? O meu bisavô, por parte de pai, ele foi um dos primeiros vereadores da cidade, assim, a primeira Câmara de Vereadores da cidade, ele era um dos representantes. E a gente tem coisas aqui na cidade que tem o nome dele, tem um posto de saúde na frente da minha casa que carrega o nome dele. Só porque ele estava envolvido na política. Mas isso significa que a esposa dele não fazia, não foi igualmente importante na construção da sociedade? Então, sabe, essas coisas me pegam, assim, me pegam muito. E aí, garotas, vocês vão olhar para a linhagem de vocês e vão perceber isso, assim. O que que vocês realmente pensam sobre as mulheres que vieram antes de vocês? Como vocês percebem essas mulheres que vieram antes de vocês? Qual é a percepção que vocês têm? A percepção de que elas só tiveram um valor ou passaram a existir dentro da nossa história, da nossa linhagem, quando elas foram para o mercado de trabalho? E aí vai depender muito também da etnia de vocês, por exemplo, né? Da etnia predominante no sangue de vocês, porque a mulher branca, ela é revolucionária a partir do momento que ela começa a trabalhar. A mulher preta não, ela está trabalhando desde o início da nossa história, né? Ela foi escravizada nesse país. Então, como é que a gente percebe tudo isso? Por que que a gente não vê essas mulheres? Por que que a gente não vê além das fronteiras dessa ideia pequenininha que nos deram de que a mulher só passa a existir no mundo quando ela vai, sei lá, nos anos 60, sai de casa e começa a trabalhar? A gente tem escritoras que vão falar muito sobre isso, né? E sobre como ali a gente se perdeu ainda mais, porque aí a gente começou a trabalhar, trabalhar, trabalhar para tentar provar o nosso valor e para tentar dizer, olha, oi, eu tô aqui, eu existo. E aí a gente, enfim, descaralhou um monte de outras coisas. Mas é isso, façam esse movimento, olhem para a história de vocês. E aí a gente vai seguir agora para falar um pouquinho do que tudo isso tem a ver com o sagrado feminino. Porque, meus amores, se tem uma coisa que eu venho entendendo muito ao longo dos últimos anos estudando espiritualidade feminina, é que espiritualidade é poder. Se a gente tem uma visão tão estreita do feminino, se a gente tem uma visão tão embaçada sobre o papel do feminino no mundo, se a gente está nessa condição precária que a gente está hoje como humanidade, se as mulheres estão sofrendo tanta violência, se a gente está vivendo essa realidade onde a gente tem que batalhar por um lugar de poder para ser ouvida, para poder ter os nossos direitos garantidos, para poder viver com um pouquinho de decência nesse mundo, assim, se a gente está nesse lugar hoje, isso tem uma grande relação com o fato de que o Deus, essa figura que a gente entende como Deus aqui no Ocidente hoje, é um Deus Pai, é um Deus Homem. E a gente vai entrar um pouquinho nisso tudo. A história das mulheres é a história da deusa. Conforme a deusa foi sendo apagada da história humana, conforme a deusa foi sendo retirada de dentro de todas as grandes religiões, principalmente as ocidentais hoje, mas enfim, acho que de forma geral, a deusa vai sofrendo um apagamento, o divino feminino vai sofrendo um apagamento, e as mulheres vão entrando nesse lugar onde a gente se encontra hoje. Isso tem uma relação muito forte. E a gente não pode ignorar isso, né? Se a gente chega num ponto em que culmina com essa realidade que a gente está hoje e a gente entende que não dá mais para ficar assim e que alguma coisa precisa mudar, então a gente precisa olhar para trás, e perceber que nem sempre foi assim, que as coisas foram se moldando por esse caminho, que existe um motivo para as coisas terem se moldado por esse caminho, que existe uma condução, né? E que existe quem se beneficia disso. Isso existe muito. Existe quem esteja se beneficiando disso e quem vai trabalhar para manter esse status quo, né? Vai manter esse poder na mão do homem. Se a gente continuar nesse caminho, as coisas não mudam. Basicamente é isso. Tem gente trabalhando muito para que as coisas não mudem e nós aqui somos a resistência, a revolução disso.
também. A gente faz parte desse movimento. Já tô me estendendo demais nessa introdução, gatas, mas é o seguinte: a gente vai falar um pouquinho sobre o apagamento da deusa, como isso está interligado com a história das mulheres, com a história da sociedade patriarcal, com a criação da sociedade patriarcal. E uma coisa que eu preciso dizer para vocês, que é importante, é que eu respeito muito a crença de cada pessoa, tá? Então, aqui a gente vai falar sobre mitologia cristã. E talvez algumas de vocês sejam cristãs. Eu acho que é pouco provável que você chegue até aqui sendo uma mulher cristã. Mas talvez você seja curiosa, ou talvez você esteja querendo me ouvir para me criticar, sei lá, não sei. É, tudo bem também. Mas eu quero que você entenda que eu respeito cada religião, eu respeito cada visão, eu não acho que a minha forma de ver o mundo é a certa, ela só é a minha forma, eu sou só uma entre 8 bilhões de pessoas. Mas quando a gente falar de cristianismo aqui, a gente vai falar de mitologia. Por quê? Porque é mitológico, né? Os contos de criação de todos os povos, em todas as situações, em todas as religiões, são contos mitológicos. Então, claro, a gente tem partes que são história, mas a gente tem muita mitologia. E aí, talvez para você, o conto de Adão e Eva não é mitologia. Para você, pode ser que o conto de Adão e Eva é a verdade. Mas o que acontece quando é o conto do outro, daí é mitologia. A gente faz isso como ser humano, né? Sei lá, se você é cristã, você vai acreditar que toda religião grega é mitológica, é mitologia. Mas se você fosse um grego, você ia acreditar que o conto de criação cristão é mitológico. E você tá no caminho da verdade. Então eu quero que vocês entendam isso. Quando eu falar em mitologia cristã, eu tô dizendo isso. Pra mim não é verdade, pra mim é mitologia. Você pode ter na sua cabeça que não, que essa é a grande verdade da criação do universo. Tudo bem, não tem problema. Mas pra mim, no meu ponto de vista, como não é a minha fé, é mitologia. E eu trato, sinceramente, todas as religiões assim. Eu acho que não existe nenhum conto de criação que nos fale a verdade. São todos contos da grande imaginação humana. Eu acho que eles mostram como a nossa imaginação é incrível, maravilhosa. A verdade, para mim, não é nenhuma dessas, mas acho que nos mostra o quanto nós somos criativos, imaginativos, e eu acho isso muito lindo. Só que antes da gente começar a falar da mitologia cristã, eu quero trazer dois exemplos de duas mulheres da nossa história que a gente não conhece. Quem me acompanha no Instagram, eu já falei sobre elas lá, eu falo sobre elas vira e mexe, assim. São duas personagens que me impactaram bastante, assim. O fato de a gente não conhecer essas duas personagens é algo que me impacta. Uma delas até tem uma fusão com a religião, com a espiritualidade, a outra não. Essas personagens, eu fui aprender sobre elas só em 2022. Então, só com 30 anos eu fui ouvir sobre a existência dessas duas personagens. E é chocante que a gente passe uma vida inteira sem ouvir sobre, assim, personagens que, no meu entendimento, são bem importantes e poderiam facilmente caber nos livros de história. Eu aprendi sobre elas num curso de letramento matriarcal da Júlia Miara, inclusive. Preciso falar que muito do que eu vou falar aqui hoje eu aprendi com a Júlia Miara nesse curso. Ela é incrível, maravilhosa. Sigam essa mulher, conheçam essa mulher. O trabalho dela é impecável para mim, ela é referência em história do feminino aqui no Brasil hoje, até pela forma como ela ensina, assim, ó, maravilhosa, maravilhosa. Enfim, abriu parênteses, vou fechá-lo. Eu aprendi tudo isso com ela, obviamente, eu não sou historiadora, tá, garotas? Muita coisa eu peguei aqui, realmente, vou ser sincera, no chat GPT, tá, para eu ter os dados históricos, porque tudo isso eu ouvi com a Júlia, né? Eu ouvi no curso dela, aprendi com ela, mas eu não sou historiadora, não sou antropóloga, não sou nada disso, que a Júlia é. Então, eu não tenho esses dados todos na minha cabeça. Então, para dados históricos, tá? Única e exclusivamente para dados históricos, chamei o meu amigo chat GPT. Então, a primeira personagem que eu quero contar para vocês é a primeira autora da história humana. Então, dentro da nossa história, a gente já tinha textos escritos, a gente tem textos escritos há, há bastante tempo, né?
alguns em papiros, alguns registrados em pedras, em pedaços de madeira, de muitas formas a gente tem textos que foram escritos ao longo da nossa história. Mas durante muito tempo esses textos eram apenas escritos e a gente não colocava autoria, não existia autoria, a gente não sabia quem tinha escrito esses textos, eles eram textos soltos, assim. E o Império Sumério ficou conhecido como o primeiro a criar um alfabeto, assim, a criação do alfabeto de um primeiro, óbvio que não tem nada a ver com o que a gente tem hoje, assim, mas de uma primeira organização de um alfabeto vem do Império Sumério, não à toa que dentro desse império, que na verdade o império que faz uma fusão com o Império Sumério, que era o Império Acadiano, surge uma figura chamada Enheduana, conhecida então como a primeira autora da história. Enheduana viveu por volta de 2285 a 2250 na antiga Mesopotâmia, então foi uma mulher que teve uma vida curta, bem curta, mas que teve uma passagem marcante por esse mundo. Ela era filha do rei Sagão da Acádia, um dos primeiros grandes imperadores da história. Ela era sacerdotisa do deus Nã, que é o pai da deusa Inanna, né? Ele é o deus Sol, e aí ele é conhecido como pai da deusa Inanna, que também é conhecida como Ishtar, enfim. E aí Inanna, ela... Inanna. E aí em Eduana, então, ela é essa suma sacerdotisa dentro do Império Acádio, que tem uma fusão com o Império Sumério, enfim. É, E aí, ela foi a primeira mulher que escreveu um texto e botou o seu nomezinho embaixo. Na verdade, não a primeira mulher, a primeira pessoa em toda a nossa história humana que escreveu textos e botou o seu nome embaixo, disse: Esse texto foi escrito por mim. Então, uma figura que eu considero muito importante, em Eduana tem toda uma trajetória, assim, onde ela escrevia hinos, na verdade, os textos que ela escrevia, ela era uma mulher não só de grande influência política, mas também de grande influência espiritual dentro da cultura deles. E ela escrevia hinos, o que a gente tem de registro até hoje do que foi escrito por Enheduana são hinos que ela escrevia, poemas e hinos que ela escrevia para a deusa Inanna, que também é conhecida como Ishtar, que faz uma fusão com Ishtar depois. E ela misturava devoção religiosa com reflexões pessoais e políticas. Enheduana foi exilada, ela passou um bom tempo caminhando pelo deserto, e depois, quando ela retomou o poder, ela escreveu esses textos de exaltação a Inanna, sobre esse tempo que ela passa no deserto, enfim. É uma figura que eu acho bem impressionante e me choca que a gente não conheça ela, né? Porque eu tenho certeza que se a primeira autoria da história humana fosse um homem, isso estaria nos livros de história com mínimos detalhes. E outra personagem que me choca muito a gente não conhecer, essa não tem uma conexão com a espiritualidade, mas me choca demais, assim, por isso que eu trago ela, é Safo. Safo foi uma poetisa, professora, ela era uma mulher, assim, de muita, muita expressão na Grécia Antiga. Ela viveu entre 630 a 570 a.C., na ilha de Lesbos, na Grécia, onde ela fundou uma escola para mulheres. É uma escola de poesia, uma escola esotérica também, então ali, além da poesia, enfim, eram muitos estudos, estudos muito amplos que aconteciam nesse espaço. E a palavra lésbica vem dessa ilha, dessa escola de Lesbos que Safo fundou, porque as mulheres iam para lá, era um lugar onde só existiam mulheres, era uma das poucas escolas na Grécia que era direcionada apenas a mulheres, e aí se tinha essa ideia de que essas mulheres tinham relações entre si. Se isso é real, se isso não é, a gente não tem como saber, né? Que a gente não é tão detalhista dentro da nossa história. Mas ela, enfim, ensinava jovens mulheres no cultivo das artes, da música, da poesia, e ela escreveu muito. Ela escreveu para um caralho. Vocês não estão entendendo. Essa mulher escreveu demais. Ela dedicou a vida dela à escrita.
fora todas as obras que as mulheres que iam estudar lá também criaram. Então a gente deveria conhecer ela como a gente conhece todos os grandes filósofos e grandes escritores e pensadores gregos. Ela deveria ser referência, porque ela foi uma mulher, assim, muito importante, mas muito importante mesmo para a época dela. Inclusive, ela é conhecida, como a 10ª musa. Esse título foi dado a ela por Platão, então, assim, é uma coisa grandiosa demais. Grandiosa demais. É um trabalho grandioso demais que ela fez. E a gente não ouve falar sobre ela, não conhece ela. E o que choca mais é que a gente só tem alguns fragmentos dos poemas de Safo. A gente tem só fragmentos, citações de outros autores em alguns papiros que falam sobre ela. E trechos, às vezes nem poemas inteiros. Eu acho que de Safo a gente tem talvez um poema inteiro. De Enheduana a gente ainda tem um pouco mais. E ela é bem mais antiga, né? Mas em Enheduana a gente tem um pouco mais. Safo a gente tem pouquíssima coisa. Porque os textos dela foram queimados na Inquisição. Então talvez a história dela tenha um pouco a ver com espiritualidade e poder também. Então os textos dela foram queimados na Inquisição porque dentro da Inquisição se entendia que eram textos de uma mulher falando sobre sexualidade. Imagina, uma mulher extremamente livre, uma mulher que expressava amor, sexualidade, sensualidade, uma mulher que, né, além de ser, só o fato de ser mulher, né? Mulher não podia escrever dentro da Inquisição, tudo que era escrito por mulheres e que tinha autoria feminina deveria ser queimado. E os textos de Safo foram queimados e a gente tem pouco acesso a quase nada. Enquanto de Homero a gente tem a Odisseia inteira. A gente tem a Ilíada inteira. Assim, sei lá, mais de 500 páginas preservadas com ponto e vírgula no lugar certo, sabe? Totalmente preservados enquanto texto de uma mulher que viveu na mesma época e que deveria ter a mesma importância dentro da nossa história. A gente conhece só fragmentos e eu tenho quase certeza que a maioria de vocês nunca ouviu falar sobre ela. Então, para mim, essas duas mulheres são um exemplo claro de como a gente acredita que as mulheres não fizeram parte da história, de que as mulheres não estudaram, de que as mulheres não tinham influência política, de que as mulheres não eram relevantes e não faziam nada de relevante. A gente tem essa visão porque ninguém nos contou sobre essas mulheres. Ninguém nos contou sobre as mulheres que tinham grande influência política, sobre as mulheres que eram grandes sacerdotisas também, que tinham uma grande influência espiritual, até porque a espiritualidade sempre esteve ligada a lugares de poder dentro das sociedades antigas, então, até hoje, né? Vamos falar a real, até os dias de hoje. Então, as mulheres que eram relevantes como grandes sacerdotisas também eram relevantes dentro de um cenário político muito diferente do que a gente conhece hoje, mas elas também estavam governando. E a gente não ouve falar sobre essas mulheres, sobre as mulheres que criaram, que escreveram. A Julia Miara fala sobre como as mulheres são as outras, são os outros da história, né? Porque quando uma mulher não pode publicar um livro, então essa publicação era anônima. Tem muito anônimo na nossa história que são mulheres. Ou muitas mulheres que criavam. E aí, claro, eu teria que pesquisar e trazer mais referências para vocês, mas existem muitas mulheres que criavam e quem assinava eram seus maridos. A maioria roubava o trabalho das mulheres, outros publicavam o trabalho delas, ambos ganhavam dinheiro, viviam bem com isso, mas porque elas não podiam publicar, né? Porque elas não podiam colocar o seu nome. Dentro da música também aconteceu muito isso, né? De mulheres criarem obras e essas obras depois serem publicadas como obras masculinas mesmo, né? Irmãs, esposas, mães, enfim, uma série de mulheres que foi apagada dessa história. E tudo isso tem uma relação, né? O fato de que a gente chegou nesse ponto tem uma relação muito grande com a história da espiritualidade e principalmente com a história do cristianismo. Então eu quero começar contando para você sobre uma personagem
mitológica. Então aqui a gente não está falando de história, sim de mitologia, da mitologia cristã, né? Essa personagem ela é meio polêmica, tem gente que acredita que ela existiu, tem gente que acha que ela não existiu, mas de fato existem relatos, existem registros sobre o conto dela. Alguns dizem que isso são sátiras, que não é real, enfim. Tem muitas interpretações sobre Lilith. Lilith, que seria conhecida como a primeira esposa de Adão. Então, o que se fala, o que se diz hoje, né, o que a gente sabe hoje é que possivelmente antes do conto de Adão e Eva, antes do mito de Adão e Eva, existiu o mito de Adão e Lilith. Tem uma passagem em Gênesis que dá a entender que diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E essa passagem, ela vem antes da passagem onde o homem, onde a Eva é criada a partir da costela de Adão. Então, isso dá a entender que existiu uma mulher e que depois o mito foi trocado, foi criado um outro mito, e que daí sim esse outro mito substituiu, tentou apagar Lilith, mas ficou meio confuso ali no livro de Gênesis. A primeira mulher, essa criatura chamada Lilith, ela teria sido criada como igual a Adão. E aí depois, quando a religião vai se transformando em uma religião centrada no homem e que quer ter a mulher como submissa, não faz sentido que você tenha essa figura igual ao homem, criada do barro. Você precisa criar um mito que faça a mulher acreditar que não, ela não é igual ao homem. E aí, então, Lilith é demonizada, começa a se criar toda uma narrativa de que Lilith é má, perversa, e ela vai sendo demonizada. E aí, então, Adão se vê sozinho no paraíso e é criada Eva, essa mulher que, como ela não é criada junto com Adão, como ela não é essa criação feita do barro junto com Adão, ela é submissa, ela é feita para servir Adão e para ser uma boa esposa submissa. Depois ela faz tudo errado também, né? Porque tinham que botar a culpa em alguém, então vamos botar logo nessa mulher que fica mais fácil para todo mundo, ganha ainda mais relevância, né? Você consegue submeter a mulher ainda mais quando você cria esse mito da criação de que, ok, tirei uma costela, te criei e você ainda é um ser perverso que traz o pecado para o mundo, sabe? Então fica muito mais fácil de fazer tudo que fizeram com nós ao longo dessa nossa linda história, né? Quando se cria um mito dessa forma. Mas, claro, a figura de Lilith não é tão clara, as referências não são tão claras sobre se de fato existia antes ou não, porque os mitos naquela época, a tradição mitológica, ela era uma tradição oral, pouco se escrevia de fato, né? A gente acha que era só pegar um papel e uma caneta, e não, né? O acesso aos materiais de escrita, as pessoas que podiam escrever, tudo era muito mais escasso nesse tempo. Então se escrevia apenas aquilo que era o essencial e muita coisa se perde nesse caminho. Mas existem relatos, existe sim no alfabeto de Ben Shihar, dentro da tradição judaica, ela é descrita como a primeira esposa de Adão e ela abandona o Adão. Dentro dessa tradição, dentro desse mito, ela abandona o Adão porque ela se recusa a se submeter a ele. Mas, de novo, tem gente que acredita que isso é uma sátira, que não é bem assim, enfim, né? E aí é um assunto um pouquinho polêmico que a gente não tem como provar. Mas a gente também vai entrar na história. Agora a gente vai entrar na história mesmo do cristianismo. Então, entendendo que espiritualidade é poder, a gente precisa olhar um pouquinho para a história do cristianismo. Porque hoje a maior religião do Ocidente é, sem dúvida, o cristianismo. E isso influencia muito, mas muito, mas muito a nossa cultura. Eu já falei isso para vocês. Vou falar um pouquinho mais ali para frente, mas primeiro eu quero pintar um cenário para vocês. O povo judeu foi um povo escravizado pelo Império Babilônico. Quem, como eu, foi para igreja quando era criança, deve ter ouvido muito falar, né, do rei Nabucodonosor. Eu ouvi muito mais esse nome dentro da igreja do que nas aulas de história.
Ele é muito citado na Bíblia e todo o período de escravidão do povo hebreu. O povo hebreu era um povo pequenininho, assim, não era uma tribo muito grande, não era um povo realmente assim, não era na época, né? Não era um povo muito grande. Depois, os judeus são herdeiros, né, dessa linhagem do povo hebreu, mas eles eram uma tribo pequenininha que foi dominada. Então, o Nabucodonosor II conquistou o reino de Judá, uma região no sul de Israel. E durante um bom período, Jerusalém ficou sitiada, foi destruída, o Templo de Salomão foi queimado, a- os judeus, né, a elite política, religiosa e intelectual foi deportada para a Babilônia. E esse período ficou conhecido como exílio babilônico ou cativeiro babilônico. Ele durou mais ou menos uns 50 anos, até que o Império Persa, liderado por Ciro o Grande, conquistou a Babilônia e permitiu o retorno dos judeus a Jerusalém. E isso tem um impacto muito grande na nossa religião de hoje, por quê? Porque antes desse período de exílio, o povo hebreu tinha uma deusa. Essa parte da história é muito interessante. Antes do período de exílio, o povo hebreu tinha uma deusa. Essa deusa se chamava Asherá. Era muito normal, assim. E aqui a gente não tá falando de povos de patriarcado ou matriarcado, a gente não tá falando disso, porque aí a história aumenta ainda mais e eu vou ficar 3 horas falando. Mas eles tinham uma deusa na época, era muito comum que as religiões, a maioria das tradições e religiões, e eram pequenas tribos com as suas pequenas religiões. Ninguém nunca ia imaginar que a religião do povo hebreu, que era uma tribo pequenininha do Oriente Médio, um dia ia ser uma das maiores religiões do mundo, talvez a maior. Não sei se é o cristianismo ou o budismo a maior do mundo, acredito que é o budismo, mas não tenho certeza. Mas definitivamente uma das religiões maiores do mundo ia descender de uma tribo tão pequenininha. Ninguém ia imaginar que isso ia acontecer, né? Mas na época eles tinham dois deuses, quer dizer, vários deuses, né? Sempre existia. Era um tempo de muito politeísmo, então era comum que a maioria das tribos ao redor do mundo fosse politeísta. E eles tinham um deus que tem vários nomes ao longo de toda a história deles, mas um dos mais conhecidos é Javé, ou Yavé, não sei exatamente como se fala, como se pronuncia. E esse deus era casado com uma deusa, ele tinha uma deusa consorte que se chamava Asherá, que era a deusa da fertilidade, da maternidade, das águas, e ela vem da mitologia cananeia, que influencia, que depois vira essa tribo, esse povo hebreu. Então, ela é muito cultuada na região de Canaã, pelo povo de Israel. No período do Antigo Testamento, ela era muito cultuada. Aí acontece esse período de exílio na Babilônia e o povo hebreu pega nojo das deusas. Eu tô resumindo muito, tá? Mas eles pegam basicamente o que a gente entende, porque a mitologia muda. Depois disso, a mitologia deles muda. A Sherra ela começa a desaparecer devagarzinho, ela vai desaparecendo. E o ponto culmina nesse ponto. Porque eles foram escravizados pelo Império Babilônico, e o Império Babilônico era um império que tinha deusas. Já era um império patriarcal, de novo, não vamos entrar nesses detalhes, mas era um povo que tinha deusas, que tinha figura de deusas. Então imagina você ser escravizado por um povo que tem uma deusa mãe, e você passa 50 anos de exílio, e eles, obviamente, criaram um nojo gigantesco desse povo que escravizou eles. Se eu não me engano, a deusa era Ishtar Inanna, essa deusa, mais ou menos desse período, a Babilônia era uma fusão, né? Ishtar e Inanna já era uma fusão de dois impérios diferentes, então eu não sei se ela chamava Ishtar ou Inanna, mas eles estavam sendo escravizados por um povo que tinha uma grande deusa, a figura maior do povo babilônico nessa época, a principal divindade era uma divindade feminina. E aí, eles resolvem, né? Como eles eram já uma sociedade, o povo hebreu, a tribo dos hebreus já era mais dominada por homens, já era realmente assim os grandes pensadores ali, as grandes mentes daquela tribo que dominavam, mesmo que lideravam aquela tribo eram homens. Eles decidem
Não é uma decisão do dia para noite, é algo que vai acontecendo. E aí, a Xerá começa a ser tratada, começa a ser mencionada de forma negativa. Na Bíblia, o culto de Axerá é uma idolatria proibida, né? Ao longo da história do Antigo Testamento, na verdade, hoje no Antigo Testamento ela não existe, né? Mas ela existia e tudo mais. E ela começa a ser proibido mesmo, né? Quando surge essa ideia do Deus único, um Deus Pai, então eles precisam reafirmar a figura do homem. Começa toda essa movimentação e a mitologia deles muda. A Xerá desaparece, Lilith desaparece, começa a ser substituída por Eva. Tudo isso é visando centralizar o poder nos homens, assim, dentro dessa sociedade se vê isso muito claramente, visando centralizar e reafirmar o poder para os homens e dentro da maioria dessas sociedades do Oriente Médio, o patriarcado nasce muito ali, assim. Então, ok, se entende isso, assim, eram sociedades patriarcais que estavam reafirmando a figura masculina. E aí, para reafirmar, fortalecer essa figura, eles retiram então a Shera, eles retiram Lilith, colocam Eva no lugar. Tudo isso vai sendo criado, né? Toda essa mitologia vai sendo moldada para o desaparecimento do feminino e a reafirmação do masculino. E de novo, como que a gente ia adivinhar que uma tribo pequenininha lá no Oriente Médio que foi escravizada e pegou ranço da deusa e resolveu então ter um deus único, uma figura única de um deus pai, de um deus homem. É como que a gente ia imaginar que essa pequena tribo ia se tornar a grande religião do Ocidente, ia se tornar o berço da grande religião do Ocidente, ia influenciar toda a nossa cultura ocidental nos dias de hoje. Nunca, assim, eu acho muita maluquice, porque eu fico pensando às vezes, nossa, e se, sei lá, a figura principal, mais influente, a religião mais influente do mundo tivesse sido alguma pequena religião africana, sabe? Se a história fosse outra, completamente diferente, como seria o mundo hoje, assim? Porque é muita maluquice. É muita maluquice que uma pequena tribo lá e, sei lá, é destino, sei lá o que que é, mas que é muito doido, é. Porque o cenário podia ser completamente outro. O cenário poderia ser que a grande religião, né, a religião ocidental hoje fosse uma religião da deusa. E aí a nossa história seria completamente diferente. Enfim, um teto, fico num teto com isso. Mas enfim, como que o cristianismo chega ao Ocidente, né? A gente também precisa falar sobre isso. É, a gente sabe da grande figura, a gente sabe da grande figura que foi Júlio César. Júlio César, ele conquistou muito território. Ele foi um imperador e talvez é a figura de Júlio César que eu trago na minha cabeça quando eu penso em história moderna e tudo mais, nananã. Ele conquistou muito território da antiga Europa, né? Não era Europa ainda. Ele conquistou muito território mesmo, assim. Praticamente a Europa inteira estava na mão de Júlio César. Era território romano, né? E aí, um bom tempo depois de Júlio César, né, um bom período, porque Júlio César viveu ainda antes de Cristo, é, e esse imperador ele vem bem depois, né, quando o cristianismo já está se instaurando, um imperador chamado Teodósio I ou Teodósio o Grande, em 380 depois de Cristo, ele declara o cristianismo como a única religião legítima do império. E claro, isso é algo que vai, assim, começar muito devagar. É um movimento, é uma semente que ele planta. Ele, Teodósio I, se converte ao cristianismo e, como grande imperador de todo esse território que Júlio César tinha conquistado, desse imenso território que é praticamente a Europa inteira, ele impõe que, a partir daquele momento, a religião oficial do Império Romano é o cristianismo. Mas é óbvio que isso não acontece do dia para a noite, né? Nossa, existiam muitas religiões. Era um lugar, assim, a antiga Europa era um lugar, era um fervo de
culturas e tradições, muitas tradições da deusa, tradições que mesclavam deuses e deusas, em sua grande maioria, né, politeístas. A gente não sabe de nenhuma religião que tenha tido apenas deusas, né? Todas elas tinham, quando tinha deusas e deuses. Existe toda a história de dominação dos gregos, né? Porque os gregos vinham com Zeus. Isso é algo à parte, assim, dessa história do cristianismo, mas eu acho curioso que o território grego foi sendo tomado por um povo, que agora eu já não sei o nome, porque como eu falei pra vocês, eu peguei minhas referências aqui no chat GPT, não estão todas na minha cabeça. Mas existe um povo que vai dominando as regiões da Grécia, esse povo é bem patriarcal, ele é um povo bem dominador, assim. E ele vai chegando nos lugares e vai dominando, vai matando, enfim, vai fazendo toda aquela violência para tomar o poder. Só que eles não conseguiam tomar o poder só pela violência. Eles precisavam, porque conforme eles iam tomando as cidades, né? Algumas pessoas iam ficando, alguns soldados iam ficando para trás, iam casando com as mulheres que estavam ali, iam se inserindo. Essa era a forma de você dominar uma cultura, né? Você se inseria junto dela. Então, eles começaram. A gente tem tantos contos de Zeus pegando geral, porque existiam muitas deusas. Ah, nessa ilha tem a deusa tal, nessa região, nessa tribo pequenininha que vive aqui tem a deusa tal, né? Cada lugar tinha uma deusa mesmo, assim, predominante, que era a deusa daquele local. Fosse Hera, fosse Hécate, fosse Afrodite, fosse quem fosse. Ele chegava passando rodo, porque o que acontecia? Quando Zeus casava, desposava ou tinha uma relação, né? Quando eles criavam esse mito de que Deus tinha se relacionado com aquela deusa, ah, tudo bem então. Então a deusa tá ganhando um lugar dentro da história, dentro do mito, né? Então Zeus conquistou essa deusa e aí é, é mais fácil de ir tomando o poder dentro dessas regiões, né? Mas voltando para o cristianismo, abri um parênteses aqui porque minha cabeça foi para esse lugar. Mas voltando para o cristianismo, então, é claro que isso não acontece do dia para noite, não existe um decreto, então agora todo mundo. Não, as pessoas nem conheciam essa religião, uma religião que vinha do Oriente Médio, que não tinha nada a ver com a vivência dos povos que estavam, sei lá, no que hoje a gente conhece como a Escócia, no que a gente hoje conhece como Irlanda, no que a gente hoje conhece como França. Cada povo tinha as suas tradições religiosas que geralmente tinham muitas deusas, então não foi chegado do dia para noite fazer isso acontecer. A Inquisição, inclusive, foi um grande movimento para isso, né? Depois do Império Romano, já com a religião instaurada, já com todo o catolicismo organizado, né? Com pelo menos uma tentativa, né? O início do catolicismo como a gente conhece hoje. Já existia Papa, já existia todo esse rolê assim, mas tudo muito menor e muito menos grandioso do que é hoje, né? Eles começam a se questionar. A Inquisição é, de fato, Inquisição, um questionamento, começam a se questionar. Ah, beleza, a gente está impondo os senhores feudais, né? Já na época existiam os senhores feudais, os senhores das terras, os donos estão dizendo que todo mundo tem que ir para a igreja, tem que acreditar nesse Deus, né? A igreja já estava muito mais organizada dessa forma, mas eles sabiam que muita gente ainda não acreditava nisso. E que muita gente continuava fazendo seus rituais pagãos, né? O paganismo nada mais é do que tudo que não é cristão, então não tenho medo dessa palavra. Mas as pessoas continuavam fazendo seus rituais, continuavam tendo suas crenças, e a Inquisição foi uma forma de questionar isso, de mandar pessoas para dentro dessas pequenas comunidades, mandatários da igreja mesmo, para ver se os próprios padres estavam pregando, né, a religião cristã, não estavam fazendo tributos a deusas, porque acontecia, gente, misturava tudo, era um caldeirão, assim. Então a própria Inquisição ela começou como um questionamento, ela nem começou como uma caça às bruxas. Depois tem o Malleus Maleficarum, que aí sim começa todo esse movimento, mas ele começou mesmo como um. Tá, e aí? Será que essa galera acredita nisso? Porque eram culturas locais onde a deusa era muito forte. E esse apagamento da figura da deusa demandou um trabalho, um esforço. Assim, a gente não tem a noção do como isso foi sendo, né? E realmente teve que existir uma violência,
né? Teve que existir essa grande violência que o Malleus Maleficarum trouxe para que as mulheres e pessoas, enfim, dissessem, não, então a gente não pode, a gente tem que seguir o cristianismo, a gente tem que seguir esse Deus Pai único, porque se a gente não seguir isso que está sendo mandado, a gente vai morrer. Assim, precisou chegar neste ponto para que a deusa de fato desaparecesse quase que completamente da nossa cultura. Inclusive, uma personagem dentro do cristianismo que é muito questionado, que hoje se questiona muito se de fato o que nos contaram sobre ela é a verdade inteira, né? É Maria Madalena. Maria Madalena, ela é retratada na Bíblia como uma prostituta, embora não exista nenhum fato histórico que comprove isso. Ela foi mencionada pelo Papa Gregório I em 591 depois de Cristo, como uma figura pecadora conhecida. E a partir disso, depois a Bíblia é escrita então como se Maria Madalena fosse uma prostituta. Mas não existe nenhum fato histórico que comprove isso. E, inclusive, existem evangelhos, né? Maria Madalena tem os escritos do Mar Morto, que dizem que foram escritos por ela, que seriam os evangelhos de Maria Madalena, que não foram inclusos na Bíblia, enfim. E esses textos que dizem, a gente também não tem comprovação. A história, ela é muito cheia de espaços em branco, a gente não tem como comprovar que foi aquela mulher que escreveu, mas acredita-se que são evangelhos escritos por Maria Madalena, que contam sobre ela como uma discípula de Jesus. É como se ela realmente tivesse servido a Jesus como uma discípula. Inclusive, se questiona se ela não foi a maior de todas as discípulas de Jesus, a mais próxima, mas como ela era uma mulher, então, quando é, Jesus morre, ela é perseguida e ela foge, enfim. Mais um personagem que faz a gente se questionar, mais um fato que faz a gente se questionar. Claro que aqui não existe comprovação, mas faz a gente pensar, deixa a gente com uma pulga, assim, sabe? Se não existe, por exemplo, nenhuma comprovação de que ela é prostituta e ela é retratada assim, então talvez ela fosse uma apóstola, uma discípula e ela não foi retratada assim também, entende? Porque tudo cai muito nesse lugar da história que querem nos contar. E tem muita coisa que não querem que a gente saiba. Então, a gente começa aqui a entender, eu acho que eu consegui pintar um panorama para vocês, e eu não vou me aprofundar mais, porque, de novo, não sou uma historiadora, não tenho, né? Isso tudo é um pouco do que eu aprendi ao longo desses últimos anos, mas a gente tem que olhar para isso e perceber o quanto a espiritualidade foi moldada para dar poder aos homens. O quanto o cristianismo foi moldado para colocar o homem em primeiro lugar e como isso vem sendo conduzido ao longo da nossa história para que hoje a gente chegue nesse ponto em que a gente chegou. No fim, o nome desse episódio é A História da Mulher e a História da Deusa, mas a gente acabou falando muito mais sobre o desaparecimento da deusa e sobre como tudo isso culmina na opressão da mulher. A gente não chegou a contar sobre a era matriarcal e tudo que vem antes, e talvez a gente possa fazer um episódio para falar sobre isso. Mas o que eu queria com esse episódio de hoje mesmo era contar para vocês um pouco disso tudo que eu sei, que é só um cheirinho, assim, porque tem muito mais, tem muito mais conhecimento que eu não trouxe, tem muito mais fato que eu não trouxe para vocês, e muita coisa que eu ainda não sei, e que eu ainda preciso estudar e me aprofundar para poder falar com mais propriedade. Mas a gente precisa entender isso, assim. A base do que eu quero que vocês entendam aqui hoje é: espiritualidade é poder. E os homens entenderam isso. Quando eles criam um Deus exclusivamente homem, que é esse Deus que é o Deus mais cultuado do Ocidente hoje, e se cria essa narrativa de que a mulher nasceu de uma costela, de que a mulher está aqui para servir ao homem. E essa narrativa é reafirmada de novo e de novo e de novo ao longo dos 2 últimos milênios. O quanto isso influencia e molda a nossa cultura, a nossa psique individual e coletiva e a forma como a gente se enxerga através da história. Então, se hoje a gente está vivendo num mundo em que
os seres mais poderosos são homens brancos. E, em essência, o Deus mais poderoso que a gente tem, a figura mais forte que a gente tem de Deus, é um homem branco. Apesar dessa religião ter nascido no Oriente Médio, a figura do Deus Pai hoje é um homem branco, porque o cristianismo foi disseminado pela Europa. Então, a figura que a gente tem é essa figura de um Deus homem branco. Não é à toa que os homens brancos estão no poder, acima das mulheres, acima dos homens de outras etnias e de outras cores. Não é à toa que tudo isso está acontecendo com as mulheres, que a gente está vivendo essa violência, que a gente está vivendo tanto abuso, que a gente tem que batalhar dia após dia para manter direitos básicos e para ocupar o nosso lugar com o mínimo de dignidade nessa vida. Por isso, quando eu falo que a gente precisa resgatar a deusa para resgatar o nosso poder, é sobre isso. Quando a gente começa a se ver de novo refletidas na espiritualidade, quando a gente começar de novo a ter, e eu acredito que no futuro a gente vai ter isso. Quando a gente começar a ter novamente figuras de deusas mulheres ocupando o nosso imaginário da mesma forma que o grande Deus Pai ocupa a nossa imaginação, a gente com certeza vai começar a entender de novo o nosso lugar de poder. Eu acredito muito, e aí é uma crença que eu já compartilhei com vocês outras vezes, que o que a gente está vivendo na Terra, o abuso que a Terra vive, é um reflexo do abuso do feminino também. Porque quando você não honra, não respeita, quando você acha que você tem o direito de violentar e de usar de uma mulher que é essa, que cria a vida, quando você não honra uma mulher que é essa, que cria, que gesta, que nutre a vida, que dá a vida, quando você não respeita e honra uma mulher, você não respeita e honra a própria vida. A nossa cultura e a nossa religião de hoje são culturas e religiões que não respeitam e honram a própria vida. E quando eu não respeito e honro a própria vida, eu não preciso respeitar a terra também. Essa terra que cria, que gera, que nutre, que sustenta a vida. Quando eu me dou o direito de abusar do feminino, eu também me dou o direito de abusar da terra. Infelizmente. E a gente não pode só culpar os homens, porque a gente faz parte dessa cultura. Nós somos mulheres do patriarcado. Então, como a gente começa a mudar isso? Eu acredito que primeiro, começando a ressignificar o nosso lugar, o nosso imaginário, voltando a cultuar o nosso imaginário com imagens da deusa, começar a sacralizar a vida de novo, a perceber que honrar o nosso feminino, primeiramente, é honrar a vida que nós temos. Então, a gente não vai reivindicar que nós sejamos honradas, que coloquem a gente num pedestal, que centralizem então a figura de uma única deusa mãe. Não, a gente vai começar a respeitar de novo a vida que a gente tem, honrar a vida que a gente tem, amar o nosso corpo, amar a nossa vida, amar a terra. Isso é cultuar a deusa, isso é retomar o poder do feminino. Eu espero que a gente consiga. Eu acho que a gente consegue. Eu acho que se nós estivermos dispostas o suficiente a isso, a gente consegue. Mas a gente precisa descolonizar muito do nosso pensamento. Olhar para nossa história de novo, resgatar o feminino na nossa história, resgatar o nosso valor, resgatar o nosso poder, seja através da espiritualidade, seja através do caminho que for. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente se encontra num próximo. Assim que eu tiver um tempinho, eu juro que eu tô louca pra voltar pra cá e fazer episódios pelo menos um a cada 2 semanas, se não semanais. E me contem se faz sentido, se vocês gostaram desse episódio. Eu sempre gosto de ouvir vocês. E quem quiser participar do nosso grupo, Sagradas e Rebeldes, o link tá lá na minha bio do Instagram. Me sigam também no Instagram se vocês não me seguem, garotas. @asofiafischer. Vou deixar aqui embaixo na descrição. Tá bom? Um beijo e até a próxima!
Esse podcast é feito com muito amor e o meu sonho é que ele possa chegar ao número máximo de mulheres possível. Me ajuda a realizar isso? Compartilha esse podcast com as tuas amigas, chama elas para esse círculo e vamos juntas despertar a sagrada mulher rebelde que habita em cada uma de nós. Até a próxima!